Boa tarde a todos. Boa tarde. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, que a tua presença possa nos fortalecer nesse momento. Sim. Que o teu Espírito possa vir sobre os teus servos, aonde quer que esteja, onde quer que chegue esta mensagem. Que a mente de Cristo esteja sobre todos nós. A tua vontade, meu Deus, venha sobre aqueles que te servem. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Pode tomar assento, aqueles que estão presencial, os que estão também pela vídeo. A gente está aqui com mais de uma turma eletrônica, uma turma presencial, gravando vídeo, então eu vou ficar me movendo um pouquinho. Mas não tem problema. O importante é o entendimento da palavra chegar para todos os senhores e senhoras. Desde já, abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Temos uma mensagem muito importante para a nossa vida, para que possamos levar essa mensagem para as pessoas. Quero aproveitar a oportunidade de dizer para vocês do objetivo da igreja. Qual o objetivo da igreja? E, naturalmente, através do programa UFP, que é o nosso público-alvo, são as autoridades. Então, o programa UFP, ou seja, a igreja, ela tem o objetivo de levar a palavra de salvação para as pessoas. Salvar o corpo, mas também a alma. Foi este exemplo que o Senhor Jesus nos deixou. Aliás, o fundamento da Igreja Universal e também do programa UFP, o modelo, o fundamento de trabalho, o modelo está no ministério do Senhor Jesus. Ele na terra, quando ele esteve na terra, o Senhor Jesus, ele sempre tinha a preocupação de mostrar o poder de Deus. Ele levava a cura, ele atendia a necessidade imediata das pessoas. Para quê? Para chamar a atenção do povo. Para chamar a atenção. E aí, ele não perdia a oportunidade. Ele falava de salvação. Curava a pessoa e no mesmo momento ele falava de salvação. E nesta tarde eu quero falar do apóstolo Paulo. Quero falar da conversão de Saulo, o perseguidor dos cristãos. E foi justamente esse modelo que o Senhor Jesus usou também com Paulo, através do profeta Ananias e através do Espírito Santo, naturalmente. Então, vamos ler aqui um pouquinho, para a gente falando, a história é um pouquinho longa, e aí nós vamos falando a cada versículo, creio que vai nos ajudar muito, ok? Lá no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, no versículo 3, fala para onde Paulo estava indo, o que ele ia fazer. Começa dizendo assim: e indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, era a cidade, é o destino de Paulo, perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Antes de explicar este acontecimento aqui, esta obra do Espírito Santo, vamos falar um pouquinho também da história de Paulo. Paulo, nos versículos anteriores, fala bastante, mas quem era Paulo? Paulo, ele era um extremista. Ele era um extremista radical, um judeu extremista radical que perseguia os cristãos. E ele tinha uma formação muito culta no direito, nas leis. Ele era uma pessoa que tinha um respeito muito grande diante das autoridades, pelo seu conhecimento jurídico. E aí esse radicalismo dele também ganhou a simpatia de outras pessoas. Óbvio. E ele tinha essa trajetória de perseguir os cristãos e prender os cristãos. Então ele estava indo a caminho de Damasco, também com esse objetivo. Chegar em Damasco, perseguir cristãos, prender cristãos que inclusive tinham fugido e estavam lá. E aí, indo nessa sua caminhada de perseguidor daqueles que serviam a Deus, no caminho, o Espírito Santo envolveu Paulo ali,
criando aparentemente um problema. Porque o Senhor Jesus, ele sempre fez isso. Ele usa o problema para que o seu poder se manifeste e, é óbvio, o nome dele seja glorificado. Muitas das vezes as pessoas questionam: por que eu tenho um problema? É igual a história da guerra. Se não tiver guerra, não tem herói. O que seria, só para enfatizar, o que seria de Davi se não fosse Golias? Um grande problema diante do exército, né, do povo de Deus. Mas para aquele que serve a Deus, o suposto problema não é um problema, e sim uma razão para o nome do Senhor Jesus ser glorificado. Me recordo também de uma outra oportunidade, que diante da deficiência de uma criança, o Senhor Jesus foi interpelado. Falou assim: por acaso ele pecou? Os pais pecaram? Ele falou: não, isso aqui é para... esse problema aqui é para que se manifeste o poder de Deus. Então, a caminho de Damasco, olha o que aconteceu com Paulo. Veio um resplendor de luz do céu sobre Paulo. O versículo 4 diz assim: e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia... Aqui a Bíblia está em vermelho, porque são as palavras do Senhor Jesus. Diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? O Senhor Jesus perguntando para ele. Versículo 5. E ele dizia: quem és, Senhor? Perguntou: quem é essa voz? Quem é o Senhor? E disse o Senhor, aí letra vermelha, o Senhor Jesus falando com ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. Aqui o Salvador, o Senhor Jesus, se apresentou para Saulo, dizendo quem ele era. Eu sou Jesus a quem você persegue. Se a gente for continuar aqui a sequência da leitura, um pouquinho extenso, mas tem alguns versículos que a gente tem que ler, né? Porque completa bastante a mensagem. Né? Versículo 6. E ele, tremendo, atônico, disse: Senhor, que queres que eu te faça? Vamos fazer uma pequena pausa bem aqui. Olha só. De imediato, quando o poder de Deus chegou a Paulo, o coração dele tremeu. Ele, de imediato, já reconheceu o Salvador. Dentro de si, houve um impacto imediato, dizendo: o que queres que eu te faça? O que queres que eu faça? Ele já reconheceu aqui o Salvador. Foi instantâneo. Mas, na sequência dos versículos, é o que eu quero chamar a atenção dos senhores e senhoras, e os homens que iam com ele. Aliás, Jesus respondeu: levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. Houve um reconhecimento por parte de Paulo que era o Senhor Jesus, que era o Salvador que falara. E ele perguntou: o que queres que eu faça? O Senhor Jesus falou: entra na cidade. Deu uma ordem para Paulo. Só que o que convém falar aqui é que até esse ato, até esse instante, Paulo não reconhecia o Salvador. Mas nesse momento, ele já reconheceu e falou: o que queres que eu faça? O Senhor Jesus falou: você vai entrar na cidade, e lá eu te direi o que tem que ser feito. Porque precisava acontecer outras coisas para que de fato ele fosse transformado, para que ele fosse convertido a Jesus, para que ele entendesse o ministério do Senhor Jesus, o plano do Senhor Jesus, que é o que cada um de nós temos que saber no dia a dia. O plano do Senhor Jesus é o anúncio da salvação, é o anúncio do reino eterno, é o anúncio do Salvador. E até nesse momento aqui, Paulo não sabia. Vocês vão entender a sequência, a conversão e depois a
capacitação de Paulo, que é algo extraordinário. Essa passagem é riquíssima de detalhes. Cada versículo aqui dá uma pregação de 1 hora. Eu vou ler rápido porque não dá tempo de falar dos detalhes. Mas vocês vão entender. O objetivo final é fazer vocês entenderem a conversão e o plano do Senhor Jesus para cada um de nós. O que Ele quer de nós? É o que Ele quis para Paulo. E aí, no versículo 7, os homens que iam com ele pararam, espantados. Olha só. Assim, mas Paulo, falando com Jesus, já interagindo, o que queres que eu te faça? Ficaram espantados. E Paulo acabara de perseguir, estava indo para perseguir os cristãos e agora já estava retrocedendo na sua perseguição. Meus queridos voluntários, nós vamos encontrar muita gente assim no meio do caminho. No nosso ministério, principalmente porque trabalhamos com autoridades, com religiosos de outras tantas e tantas denominações, mais até mesmo do que com pessoas que são incrédulas. Então nós vamos passar por isso aqui. Mas já vamos falar mais sobre isso, porque nós somos os Ananias de hoje, digamos assim, que foi o enviado ali para falar com Paulo, né? Mas os companheiros ali, as pessoas, os homens ficaram espantados com Saulo, né? E aí, eu quero já pular para o 9 para adiantar. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Vamos voltar aqui para o versículo 1, que eu li, o 3. Aquela luz que veio sobre Paulo deixou ele cego, deixou ele sem visão. Estou falando da visão física. Ou seja, Deus permitiu a cegueira em Paulo. E ele entrou na cidade, aonde até então ele ia perseguir os cristãos. Ele entrou carregado, cego, como se fosse um preso. Ele entrou lá para prender as pessoas, e ele que entrou preso, cego, debilitado, dependendo dos outros. Mas essa luz que o envolveu, esse resplendor de luz que veio do céu, foi uma permissão de Deus, foi um toque de Deus ali em Saulo, até então Saulo, né? E ele entrou na cidade, diz aqui no versículo 9, ele entrou na cidade de forma com deficiência visual. E ele ficou 3 dias cego, sem comer e sem beber. Diz aqui o versículo 9. No 10, e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhes o Senhor está em letra maiúscula porque é Jesus, em visão a Ananias, e ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Agora, o Senhor Jesus está falando com o discípulo, está falando com o voluntário da propagação do Evangelho na época, aquele que servia a Deus, né? Eis-me aqui, Senhor. Já vamos pular aqui do 11. E disse-lhes o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Ele está o quê, gente? Orando. Ué, Saulo orando? Mas ele estava perseguindo o povo. Quando veio a cegueira, rapidinho, começou a pedir: Senhor, 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 me socorre. Não é assim também com o povo de hoje? Não é assim nos nossos dias? Aquela autoridade que nos persegue, é só vir um problema, que ela vai pedir oração. Voluntário, ora por mim, cuida de mim. Meu casamento, meu filho se perdeu, isso e aquilo. Foi o que aconteceu aqui. Quero que vocês entendam a história para entender o fundamento. Porque isso aqui é só uma continuidade do ministério do Senhor Jesus. Passou para os discípulos e chega na gente. Chega nos dias de hoje. Tudo bem? Estava orando. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Ele fez o que mesmo, gente? Descarrego. Oração da Igreja Universal. Imposição de mão. Sai daí, Satanás.
Sai daí, demônio da cegueira. Sim ou não, gente? Foi isso que aconteceu. Oração com imposição de mãos. Ele tocou no enfermo, ele tocou no cego. O Ananias aqui, o discípulo, o servo de Deus, foi lá e tocou no enfermo. Importante a gente frisar isso aqui, porque é o que fazemos na igreja continuamente há quase meio século. A igreja universal, ela tem sido muito atenta aos detalhes do evangelismo do Senhor Jesus e posto em prática nos dias atuais. Por isso que tem tido os resultados que tem tido, inclusive na nossa vida, não é verdade? Inclusive na minha, eu posso testificar isto, ok? E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, está falando de Paulo, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Isso aqui é o voluntário. Ananias aqui se comportou como voluntário do FB, principalmente quando está iniciando aí o seu trabalho, e tem um pouco de receio de pregar para as autoridades, de enfrentar os leões, falar olho no olho, ter segurança. Eu me recordo até, quero testemunhar a vocês, que no começo também do meu ministério, com essas pessoas, com as autoridades de segurança e justiça, eu também tive dificuldades. Mas o tempo vai nos amadurecer, as nossas experiências, os milagres que o Espírito Santo vai operar, e a gente vai amadurecendo. Esta semana mesmo, fizemos uma reunião, salvo engano, acho que para quase 400 policiais, inclusive foi postado nas redes sociais, numa das nossas catedrais, no ABC Paulista, e o pastor Leonardo estava comigo, e o regional e mais uma equipe de pastores daquela catedral, e o próprio regional, o próprio pastor da igreja falou assim para o Leonardo: meu Deus, mas o pastor Rony fala com essas autoridades, ele pega pesado, ele vai para cima, ele é duro ali na pregação do evangelho, fala dos problemas. Não sou eu, não é o pastor Rony, jamais, não somos ninguém. O Espírito que está sobre nós faz a gente fazer isso. Não podemos ficar com medo. Mas, no caso específico aqui de Ananias, ele teve esse receio porque ele sabia que estava indo enfrentar Paulo, um religioso, uma autoridade religiosa, que inclusive perseguia a igreja. Eu fico imaginando os senhores e senhoras, voluntários, pastores e, de um modo geral, integrantes do programa FP, aquela autoridade do mais alto escalão de uma instituição, e já aconteceu, inclusive com os meus colegas, eles contam os testemunhos, as dificuldades, principalmente no início do programa FP, que fomos barrados, fomos aí basicamente expulsos de locais públicos com autoridades, inclusive religiosas. Passamos por isso. Então, Ananias, na cabeça dele, peraí, mas ele é um perseguidor, e eu vou lá, o Senhor Jesus, é como se ele dissesse: tem certeza que é isso que eu tenho que fazer? Mas ele atentou para a voz de Deus e foi sim ter, mesmo com medo, mesmo com receio, ele foi sim ter com a autoridade, foi ter com o religioso, ele foi ter com o radical do Saulo, que era as características de Saulo na visão dos cristãos, na visão do povo de Deus, que somos nós, aqueles que propagam, aqueles que anunciam o Evangelho. E aí no versículo 14, e aqui tem poder, e olha só o que Ananias testemunhou aqui, e aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender os que invocam o teu nome. Olha o medo de Ananias. Senhor, mas ele tem poder diante dos principais, dos sacerdotes, dos religiosos, dos poderosos, inclusive para me prender. O senhor está mandando eu ir lá pregar para ele. Não foi essa a missão que o Espírito Santo nos incumbiu? Pois é. Você vê que esse medo que por algum momento pode passar dentro do senhor e da senhora, outros também, como Ananias, na Bíblia também passou por isso. Diante do radical perseguidor,
e que era uma autoridade que tinha poder para prender, inclusive, aquele que pregava o Evangelho, aquele que anunciava a salvação, aquele que falava do reino de Deus. Mas disse-lhes, porém, o Senhor. Olha só a voz de Deus para Ananias aqui. Vai, está em letra maiúscula, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Esta palavra me chamou muita atenção. Olha o que o Senhor Jesus fala para Ananias. Vai até Paulo, até Saulo, porque Saulo é para mim um vaso. Olha só. Um vaso escolhido. Quem havia escolhido Saulo? Quem havia escolhido? Ele já tinha sido escolhido. Para levar o teu nome diante dos gentios, dos reis, ou seja, daqueles que governam, né? Paulo já tinha sido escolhido para pregar o evangelho para os reis, para os sábios, para as autoridades daquela época. Já tinha sido escolhido pelo Espírito Santo. Ele é para mim um vaso para pregar para os gentios, para os reis e para os filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Já vou falar desse segundo versículo, mas primeiro quero falar dessa parte aqui do vaso. Olha só, muitas das vezes a gente se depara com situações semelhantes a esta, que a gente pensa em desistir das pessoas. Sim ou não? A gente pensa em desistir das pessoas. Fala, não dá. Essa daí não tem jeito. Foi o que passou na cabeça de Ananias. Paulo não tem jeito. É um perseguidor, é um radical. Olha, este delegado, este coronel, esse general, esse soldado, esse capitão, esse fulano aí, esta autoridade, esse deputado, esse vereador, não, isso aí não, pelo amor de Deus. Isso aí defende um monte de ideologias que contrariam a fé cristã. Não, esse não. Este não. Mas o Senhor Jesus falou, não, Saulo, este aí para mim é um vaso precioso. Ele vai pregar, ele vai anunciar para reis, para governante, para muitas autoridades. Meus queridos voluntários do programa FB, eu tenho dito aos pastores que se queremos autoridades, além de salvas, anunciando o Evangelho, como obreiros, como voluntários, inclusive do programa FP, temos que primeiro pregar para elas. Não há quem creia, está na apostila, inclusive, de capacitação. Não há quem creia, se não tem quem pregue. Amém, gente? Amém. Então, o Evangelho tem que ser anunciado, inclusive para os radicais, inclusive para os que nos perseguem. E aqui fica um alerta, porque são esses os que serão muito usados pelo Espírito Santo para ganhar outros. Tanto para discipular dentro da igreja, pelo seu testemunho, que foi o que aconteceu. Já vou ler os versículos seguintes, que fala de fato da conversão de Saulo, mas o impacto social, digamos assim, na cabeça das pessoas, o pânico. Que isso? Ele, Saulo, o perseguidor, agora está pregando que Cristo é o Salvador? Exatamente. Então, isto acaba fortalecendo o Evangelho dentro da igreja por conta do seu testemunho. Ele discipulou outras pessoas dentro da igreja também para pregar o Evangelho. E ele se tornou, todo mundo conhece a história, que a gente pode estar falando numa outra oportunidade, daí do desenvolvimento do ministério de Paulo. Hoje eu quero ir até o momento que ele se torna um voluntário do programa FP, naquela época, para pregar para as autoridades. Ok? Quero falar do radical perseguidor, agora aqui já curado pela imposição de mãos, e agora os próximos passos, né, o que acontece. No versículo 16, que eu acabei de ler,
olha só o que o Senhor Jesus está em vermelho, aqui foi o Senhor Jesus que falou para Ananias, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Quer dizer, esses dois versículos, que é o 15 e o 16, no 15 o Senhor Jesus fala para Ananias, Saulo é um vaso precioso ali, escolhido, né, para pregar o evangelho para as autoridades, para os reis. Mas eu também vou mostrar para ele o que é ser perseguido. Alertou Ananias, a perseguição de Paulo aos cristãos não ficará em vão. Ele também vai ser perseguido. Ele também vai ver o que é ser perseguido. Olha só, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Hoje eu estava lendo, mas a gente pode falar mais sobre isso numa outra oportunidade, que é muito forte. Paulo, ele foi tão perseguido que foi-lhe imposto pelos religiosos, quando Paulo, depois da conversão de Paulo, quando ele começou a anunciar a salvação, foi imposto a Paulo quarentenas de açoite. Sabe o que é isso? 40 dias sendo açoitado. Quarentena, pena para quem anunciava o evangelho. Quarentenas de açoite. E aqui eu quero, nesse versículo 16, falar com o senhor e com a senhora aqui, que propaga o evangelho, que é um integrante do grupo FP. Isso serve para todos nós, inclusive para mim. Aonde tem pessoas, tem discórdia, tem problemas, tem disse-me disse. Mas quero alertá-los que é muito pequeno da nossa parte ficar se apegando a pequenos detalhes que um discorda do outro, disputa de suposta atividade de anunciar o evangelho. Porque não importa se um está pregando, se o outro está servindo um café, se o outro está recepcionando na porta da igreja, se o outro está servindo a ceia, ou se o outro está entregando uma literatura, ou se o outro está indo fazer um momento de reflexão. O Espírito Santo, ele disse que ele honraria aqueles que o servissem. Ele não disse aonde. Olha, só quem pregar o evangelho vai ser honrado. Ele honra quem serve. Ele honra quem serve. Nosso papel é servir. E quem serve já tem um inimigo em potencial, que é o diabo. Nosso inimigo não são as pessoas. Então, se amem mais. Se amem mais. Se respeitem mais. Quando alguém fizer alguma coisa que lhe desagrada, ore por ela. Cuide dela. Ame essa pessoa. Sim, a própria palavra, numa outra oportunidade, fala que uns têm fé para comer carne e outros legumes. Tem gente que perdeu a fé para ser honrado por Deus, porque só é honrado quem serve. E muita gente tem deixado de servir e tem saído de grupos de evangelistas que anunciam o evangelho, e outros têm saído inclusive da presença de Deus. Essas pessoas não são referenciais. Referencial é quem paga o preço da servidão para ser honrado por Deus. E aí, na continuidade, porque só foi aqui para dar uma alerta, porque às vezes em eventos que a gente participa tem pequenas discordâncias que tira até alguns da presença de Deus, porque estava muito frágil na fé. Vamos cuidar mais uns dos outros e amar uns aos outros, né? Para que não percamos ninguém, exceto os filhos da perdição, como diz a palavra de Deus. Versículo 17. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhes as mãos, disse: irmão Saulo. Aqui veio a oração, né, de imposição de mãos. O Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou. Aqui ele fez
o Saulo lembrar que a luz que tinha vindo sobre ele no caminho e fez ele ficar cego foi o Senhor Jesus, né? Por onde vinhas, e me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Vamos ler esse finalzinho? Quando Ananias pôs as mãos sobre Saulo, duas coisas aconteceram. Vou repetir. Para que tornes a ver. Ele foi o que, gente? Curado fisicamente. Ok? Fisicamente. E seja cheio do Espírito Santo. Aqui ele foi batizado com o Espírito Santo, já de imediato com a imposição de mãos. Então ele também teve a visão do reino de Deus, porque ele recebeu o Espírito Santo. Duas vezes aqui ele foi curado. Ele foi curado da cegueira física, mas também da cegueira espiritual, porque ele foi batizado com o Espírito Santo. Isso aqui é extraordinário. Mas cabe ressaltar que por conta da cegueira, quando se entrou na casa que ele estava o quê? Orando. Saulo já havia reconhecido o Salvador. Já havia sido transformado por dentro. Lá nos versículos anteriores que eu li, ele já reconheceu o Salvador quando o Senhor Jesus se apresentou para ele. Lá no versículo 4, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: o que queres que eu te faça? Ali ele já reconheceu o Senhor Jesus. Veio a cegueira, quer dizer, aí ele se curvou a Deus, ele orou, ele implorou a Deus, e veio os dois milagres de imediato: a cura física e a cura da cegueira espiritual. Ele foi tomado pelo Espírito Santo, ele foi batizado com o Espírito Santo, antes inclusive de ser batizado nas águas. Olha o que diz o versículo seguinte, o 18. E logo lhe caíram dos olhos como uma escama, e imediatamente recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Foi o que, gente? Batizado. Foi batizado. Para que serve mesmo o batismo nas águas, gente? Para arrependimento de pecados. Na verdade, o batismo dele foi só uma cerimônia, porque se ele recebeu o Espírito Santo, ele já havia o quê? Se arrependido. Você vê que a pessoa pode receber o Espírito Santo antes mesmo de descer as águas. Só depende de como ela se encontra, como? Por dentro. Eu estou falando de coração, mas o centro da vontade humana, a cabeça. Eu iniciei essa reunião pedindo ao Espírito Santo que tomasse os nossos pensamentos e colocasse os pensamentos de Deus em nossa cabeça. Basta que os pensamentos de Deus estejam dentro de nós. Basta que a vontade de Deus venha sobre nós. E a vontade de Deus é salvar. Os pensamentos de Deus já havia vindo sobre Paulo. Já tinha havido arrependimento durante a sua cegueira física. Por isso que o Espírito Santo veio sobre ele. A vontade de Deus já estava dentro da cabeça dele, que era salvar as outras pessoas. O anúncio do Senhor Jesus para Paulo, diante de Ananias, o profeta ali, o discípulo, no versículo 15, disse: não se preocupe, porque ele é escolhido, ele é um vaso para mim. Quer dizer, ele já tinha sido escolhido. Logo em seguida, já houve arrependimento. Reconheceu a autoridade do Senhor Jesus lá nos versículos anteriores. Foi batizado com o Espírito Santo. Batismo nas águas, só formal, porque já teve arrependimento, já era uma nova criatura. Aí, meu amigo e minha amiga, aí é justamente o que acontece com todos nós. É o que aconteceu com cada um de nós, pelo menos deveria. Quem passou por essas fases, chegou diante do Senhor Jesus com problemas, foi curado, fisicamente e espiritualmente.
batizado nas águas, reconheceu o Salvador e, depois de reconhecer o Salvador, recebeu o Espírito Santo, recebeu a mente de Cristo, aí entraremos numa nova fase. Isso aconteceu com todos nós. Você, voluntário do programa FP, tem que entender isto, porque vão discipular pessoas dentro da igreja para o Evangelho e vão anunciar para o público-alvo, que são as autoridades. Para o discipulado, o recrutamento de pessoas para nos ajudar, as características são essas: reconhecer a autoridade de Cristo, batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo.